Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ranieri, professor de Biologia, e hoje eu vou abordar o assunto sobre teoria celular. Esse assunto se trata exatamente de que forma a célula é tão importante para a vida, para os seres vivos, e quem foram os principais cientistas que contribuíram para a elaboração dessa teoria. Então vem comigo com mais biologia para você! Bem, e antes da gente explicar aqui sobre a teoria celular, é importante a gente conhecer os principais cientistas que colaboraram para a elaboração da teoria celular. Primeiro, nós tivemos a contribuição de Anthony van Leeuwenhoek, que foi importantíssimo para a descoberta do mundo microscópico. A gente sabe que esse pesquisador, ele trabalhava com lentes de aumento, e ele conseguiu observar alguns micro-organismos, o chamado mundo microscópico. Ele deu essa contribuição. Mas quem de fato descobriu a célula foi um cientista chamado Robert Hooke. Ele observou através de um material chamado de cortiça, que é um tecido vegetal, é um material vegetal, onde ele observou que nessa estrutura que ele observava havia tipo um espaço, um espaço vazio, que ele chamou de célula, que vem do termo cella, que quer dizer espaço vazio. Claro que na época o microscópio, que ele utilizou não era tão potente assim, então não dava para ver muita coisa, por isso que ele viu apenas um espaço vazio, e delimitando essa estrutura havia uma parede chamada de parede celular, que é a parede celular dos vegetais. Só que aí com o tempo, com o avanço da microscopia, claro que eles observaram que a célula não é apenas um espaço vazio, mas é uma estrutura bastante complexa que apresenta dentro de si organelas, componentes importantíssimos para o funcionamento da própria célula. Então Robert Hooke deu essa contribuição de descobrir a estrutura, a própria célula. E tivemos também a contribuição do cientista chamado Robert Brown. Ele descobriu a estrutura nuclear. A gente sabe que algumas células apresentam um núcleo e, portanto, esse cientista ele contribuiu bastante porque, de fato, ele descobriu a estrutura do núcleo. Beleza? E agora vamos aqui para a teoria celular. Nós tivemos a contribuição aqui de dois cientistas chamados de Schleiden e Shivan. Esses dois cientistas, eles contribuíram porque eles chegaram a dizer, por exemplo, Schleiden falou que todos os vegetais são formados por células, enquanto Shivan falou que todos os animais são formados por células. E aí, foi resumido, portanto, essa parte aí, de quem é formado por célula, e aí nós tivemos essa seguinte colocação, todos os seres vivos são formados por células. Aí vem aquela perguntinha, os vírus são ou não são seres vivos? Na visão desses cientistas, na visão de grande parte dos cientistas, não são. Por quê? Pelo fato de não apresentarem uma organização celular. Os vírus, eles são acelulares, são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam entrar numa célula, mas eles mesmos não apresentam uma estrutura celular. Eles mesmos não apresentam uma organização celular. Por isso que grande parte dos cientistas acreditam que os vírus não são seres vivos, por isso mesmo, pelo fato de não apresentarem uma estrutura celular. A outra parte da teoria diz o seguinte, que a célula é a unidade morfofisiológica da vida. Isso significa dizer o quê? Que a célula, ela é responsável pela estrutura do nosso corpo. E se a gente for perceber bem, presta atenção aí, viu? Presta atenção. Se a gente for perceber bem, o conjunto de células formam o quê? Formam os tecidos. Não sei se você já estudou sobre isso, já viu algo sobre isso, porque dentro da biologia existem níveis de organização dos seres vivos, Nós temos a célula, depois o tecido, depois o órgão, depois o sistema e, enfim, o organismo, certo? E aí, resumidamente, que eu estou colocando aqui os níveis de organização, para a gente entender
que de fato o nosso corpo, né, o organismo em si, ele é formado pela estrutura celular que garante a sua forma, certo? A sua anatomia, porque o conjunto de células forma os tecidos, depois o conjunto de tecidos forma os órgãos e o conjunto de órgãos forma o sistema e aí o conjunto de sistemas vai formar o organismo. Deu para entender? E aí, turma, ó, aí você tem, portanto, né, a célula que é responsável por essa estrutura do nosso corpo e também pela parte funcional, por isso que ela é chamada de fisiológica, porque ela se refere às funções, ou seja, tudo o que acontece no nosso organismo, todas as funções passam pela estrutura celular, respiração, digestão, circulação, passa, né? Tudo isso aí acaba passando pela estrutura da célula. Então ela tem essa importância também fisiológica. Aí, meu garoto, minha garota, nós temos aí, ó, uma função importantíssima da célula, né? Porque se caso haja algum problema na célula, entendeu? Aí complica, aí o negócio piora, né? O indivíduo pode, né, acabar se comprometendo aí, entendeu? Pode acabar tendo a sua saúde comprometida, porque a célula, portanto, ó, é a menor unidade da vida, apesar de ser a menor, entendeu? É importantíssima ela para o funcionamento do nosso corpo. Tranquilo? E aqui, ó, uma outra, né, partezinha aqui da teoria diz o seguinte, que a célula se origina de outra célula. Aí nós tivemos a contribuição de Rudolf Virchow. Esse aqui ele disse isso, que a célula se origina de outra célula. Ou seja, né, a célula ela só pode ser originada a partir de outra célula. E lembre-se o seguinte, um dia a gente foi apenas uma célula, né? Que foi, na verdade, o encontro do espermatozoide com o óvulo, que são células, através da fecundação, originou a chamada célula ovo ou zigoto, né? Ou seja, um dia nós, né, fomos apenas uma única célula. Aí, a partir dessas células, se originaram outras para então formar depois o organismo. Por isso que vem aquela perguntinha, né, antiga, né, que diz o seguinte: quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Segundo grande parte dos cientistas, foi o ovo, né, que surgiu primeiro, porque o ovo é uma estrutura mais simples e aí com a evolução acabou dando origem ao organismo, que nesse caso aí, né, fazendo referência, seria a galinha. Então, primeiro surgiu o ovo, a estrutura celular, para depois surgir, né, um organismo completo. Tranquilo? Belezinha? Deixa o seu like, se inscreva no meu canal, faça aí o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço e até a próxima. Valeu!